Então nós vamos falar sobre o planejamento. Não tem como fugir da cromoterapia. Quem utiliza a cromoterapia no seu dia a dia, você pode dizer que você já está trabalhando numa busca de um equilíbrio em torno de 70%, no mínimo, da sua vida vai começar a se equilibrar a partir de utilização da cor correta. E você pode chegar até mais de 90%. Se você fizer um bom equilíbrio no imóvel, com as cores ideais, a cor do carro, a cor da tela do seu computador, a cor da roupa, os objetos que você utilizar, você tem uma chance de acima de 90% de equilíbrio. No emocional, no psíquico, material, financeiro, que são os 4 caminhos. Se um caminho desse não tiver em equilíbrio, vai gerar problemas para as outras áreas. Então você tem a cromoterapia, ela tem por objetivo cuidar desses 4 caminhos. Então quando eu defino a sua cor que é ideal, o que está dentro do planejamento pessoal da prosperidade, eu peguei a tua essência pura, peguei o teu trigrama que nós estudamos dentro do Feng Shui, pego o seu hexagrama correspondente, pegamos os 4 caminhos das emoções, que cada caminho desse tem um elemento, tem uma energia correspondente, utilizamos o balanço atômico energético e vamos entender qual aquela energia que você está precisando, que pode ser utilizado através da cor para você se equilibrar. Então não é uma análise a partir de uma única técnica. É um conjunto de técnicas que nós vamos estudar ao longo do curso de formação de profissional de Feng Shui. Que para você fazer um balanço desse, você já teria que ter um curso de I Ching, teria um curso de medicina chinesa, um curso de cromoterapia, um curso de 4 pilares, para você entender esse balanço energético. E aí você definir realmente qual é a sua cor ideal, para que você possa ter uma personalidade em equilíbrio, para que você possa ter suavidade, você possa ter receptividade, estar numa condição harmônica. E aí você começa a se relacionar consigo mesmo, você passa a olhar para você, você se sentir bem, você querer gravar a tua voz para você se ouvir, você se olhar para você, cuidar de você, para que você possa estar numa sincronia energética, capaz de transmitir uma boa energia e estar em condições de estar receptiva à boa energia. E aí você vai ter suavidade para que uma pessoa possa ter uma facilidade de relacionamento pessoal, familiar, profissional. Você tem que estar receptivo, você tem que estar receptivo, você tem que estar sereno, e tem que estar harmônico, e tem que estar aberto, tem que ter paz, tem que ter força interior, ter facilidade de se comunicar com o exterior, que é o conjunto da energia que nós falamos, que é a energia do relacionamento. Ninguém consegue fazer relacionamento se tiver angustiado, se tiver conflito com a sociedade, se não tiver paz, se não tiver serenidade. Tem que ter todo esse conjunto de energia para você criar uma força interna e você então abre os caminhos para o relacionamento consigo, familiar e com a sociedade.
E para você fazer esse caminho desse relacionamento, ele vai passar pela cromoterapia. Não adianta. Por quê? Quando você vai utilizar qualquer técnica para você buscar um equilíbrio, você vai ingerir um alimento. Então eu peguei um alimento, ingeri esse alimento. Esse alimento é transformado em energia de qualidade e quantidade, que é a nossa necessidade. Então nós estamos falando em cromoterapia, porque nós estamos falando do alimento que está relacionado com a cor. Se um alimento vermelho, ele tem característica do elemento fogo. Se você tem uma necessidade do elemento terra, você vai procurar os alimentos de características amarela ou de tonalidade do elemento terra. Por quê? Esse alimento, quando ingerido, ele é transformado em energia de característica do elemento terra, que é a sua necessidade. Então a cor, ela vai estar em tudo que nós manipulamos para a busca de um bem-estar, na busca de um fortalecimento interior. O trabalho do dia indica a atividade favorável para o momento, que é definida pelas energias dos ciclos energéticos do universo no planejamento pessoal da prosperidade. As atividades profissional é definida com 5 categorias, que apontam o movimento mais adequado para que o trabalho seja mais produtivo. Então nós vamos analisar o trabalho do dia dentro do ponto de vista de identificação do seu potencial. O seu potencial é de capacidade intelectual ou se seu potencial é de capacidade de força física. E aí nós vamos então definir qual é a atividade adequada para você desenvolver. Isso é uma coisa. O potencial é físico ou intelectual. A partir daí, nós vamos identificar pelas correntes energéticas, pelas circunstâncias energéticas, os fatores das fontes energéticas do universo estão conduzindo naquele momento. Nós podemos então definir pela personalidade, pelo poder de executar uma tarefa, qual seria a tarefa adequada a você desenvolver naquele momento. Então nós vamos detalharmos ponto a ponto sobre o trabalho do dia. Categorias. Quando nós falamos em categorias, nós estamos falando de trabalho ativo ou trabalho passivo. O trabalho ativo, trabalho que envolve o uso de energia de força física e movimento. Então são aquelas pessoas que não podem parar. Se elas ficarem paradas, elas ficam estressadas. Então elas têm que estar sempre em movimento, sempre em ação. Por quê? A capacidade dela é de força física. Então ela vai fazer atividades profissionais que demandam muita força física, vão praticar esporte que demanda força física, para ela gastar energia. Por quê? Tudo em excesso faz mal. Então quando nós falamos de trabalhos ativos, é porque a pessoa está com um excesso de energia, está com a sua capacidade de poder de execução, poder de concretização de fato, através da capacidade da força física. E aí ela vai desenvolver atividades de movimento, de ação. Porque se você coloca ela para desenvolver atividades passivas, elas vão se irritar e vai baixar a capacidade
intelectual dessa pessoa, porque ela tem que estar em movimento. O trabalho passivo, trabalho sem esforço físico, isto é, de pouco consumo de energia física e dedicado principalmente a atividades intelectuais. Então, as pessoas que têm a necessidade de desenvolver atividades passivas são pessoas que têm o seu poder de realizar, o poder de concretização de fato é o poder intelectual. Porque aquelas pessoas que conseguem sentar atrás de uma mesa, ler, estudar, ficar horas e horas em frente do computador, tendo uma boa alimentação, ela vai desenvolver a sua parte intelectual. E se você pega uma pessoa que tem um poder de intelectual e bota ela para desenvolver atividades que demandam força física, ela vai perder o poder intelectual e não vai também conseguir desenvolver a atividade de força física, porque ela vai cansar com muita facilidade, ela vai ter mais desgaste, ela vai estar mais sujeita a risco de acidentes. Então, pessoas que desenvolvem, que são para desenvolver atividades passivas, não pode colocar ela para desenvolver atividade de força física, porque o poder dela é intelectual. E o nosso intelectual, se você tem uma boa alimentação, quando eu falo lá das 4 palavras importantes da longevidade, que é casa, alimento, sexo e pensar, não é? Então aqui a capacidade física nossa vai dar facilidade intelectual. Tem gente que fala assim, quando está com fome, não consegue raciocinar. Aí fala assim, eu tenho que comer porque com fome eu não raciocino. Por quê? O corpo físico está precisando de ser trabalhado. Não é o intelectual, é o corpo físico. Alimenta o corpo físico que o intelectual vai funcionar mil maravilha. O intelectual, ele funciona com o equilíbrio físico. Então é muito importante a atividade, passiva ou ativa. Então nós temos dois tipos de estresse. Nós temos o estresse por falta de energia. Então, se uma pessoa, para desenvolver trabalho passivo, aí fez muita atividade, força física, então ela vai ter um desgaste energético. Então você tem que colocar essa pessoa paradinha, quietinha, desenvolver uma respiração, uma meditação, um esporte passivo para recuperar a energia. Então esse é o tipo de estresse. Se é uma pessoa que tem que desenvolver atividade física, ficou muito parada, então ela começar a ficar com estresse. Se você botar ela mais parada, mais estressada ela vai ficar. Então você vai botar ela para desenvolver atividade física, para gastar o excesso de energia. E aí então ela volta ao equilíbrio. Então nós temos 2 tipos de estresse. O estresse pelo excesso de energia e o estresse pela falta de energia. E nós vamos entender esse tipo de estresse, nós vamos entender essa necessidade a partir de uma análise do I Ching, da medicina chinesa, do 4 pilares, do balanço atômico, e nós vamos entender então o potencial e a capacidade desta pessoa e qual é a atividade adequada para que ela possa ter um bom resultado. Seja bem-vindo a Vieira Feng Shui Consultoria no portal www.fengsuiconsultoria.com.br.